8 carros mais econômicos até 15 mil reais para você comprar agora em 2022. Tá pensando em trocar de carro, até mesmo comprar seu primeiro carro, mas está na dúvida sobre quais são as melhores opções no mercado? Então vem comigo que nesse vídeo eu tenho várias sugestões interessantes nessa faixa de preço. E só para constar, todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em novembro de 2022, começando aqui com o primeiro da lista. Vamos de Volkswagen Gol Trend 1.0, 8 válvulas, gasolina, câmbio manual, 4 portas, ano 2003. Esse aqui é o Gol G3, por R$ 14.716. Aqui ele já vinha equipado com motor EA111 de comando simples no cabeçote acionado por correia dentada. E para você que ficou na dúvida se esse é aquele motor problemático, né, os EA111 que deram vários problemas de lubrificação, saiba que esses aqui até 2007 não passaram muito por esse tipo de problema. Aqui os que mais foram afetados são os de 2008 em diante. Então aqui um 2003 já tem um motor um pouco mais confiável, com menos relatos de problemas crônicos. E na época esse aqui era um motor apenas a gasolina, né? Como eu disse, então potência de 65 cavalos e torque de 9.1 kgfm. Para um hatch compacto leve de 965 kg, a relação de peso-potência fica em 14.9 kg por cavalo. Aqui não é nem de perto carro de ótimo desempenho, mas a proposta é ser econômico, não é verdade? Então vamos chegar já nesse dado. Mas primeiro, ele é equipado aqui com câmbio manual de 5 marchas, bons engates até bem precisos, porta-malas 285 litros de capacidade, na média para a categoria, medidas de pneus 85/60/14, também bem comuns aí de encontrar no mercado ainda hoje em dia. E o consumo, né? Ponto principal desse vídeo. Falando aqui em dados de ficha técnica, na cidade esse carro faz incríveis 12.1 km por litro. Já na estrada essa média sobe para 14.8. E eu digo que na prática, dependendo da sua forma de guiar, dependendo das técnicas que você adotar de condução mais econômica, mais eficiente, você consegue números bem melhores com certeza. E é claro que para a época, né, nessa versão Trend, ele não vinha muito bem equipado, né? Contava de série apenas com direção hidráulica e faróis de foco duplo. E o opcional disponível aqui era o ar-condicionado. Para ter mais equipamentos tinha que partir para outras versões mais tops, porém passaríamos aqui da nossa linha de corte dos 15 mil. Então quais são os pontos positivos de pegar um carro desse? É o seu motor até bem resistente, se você cuidar bem dele, fizer as trocas de óleo ali no tempo correto, utilizando o óleo especificado no manual do proprietário. Diga-se de passagem, esse tipo de motor não aceita outro óleo que não seja o que vem especificado lá no manual, mas basicamente é um motor de peças baratas, fáceis de encontrar, boa oferta no mercado até hoje, então sem maiores sustos para dar manutenção nesses motores. Consumo de combustível não tem nem o que dizer, excelente, carro de boa estabilidade, salvo as devidas proporções, ao mesmo tempo em que ele é bem compacto, então ótimo para o trânsito urbano, e carro de ótima revenda, muito boa procura no mercado, então fácil de você revendê-lo sem perder muita grana com ele na questão da desvalorização. Como pontos negativos, é um carro de projeto um pouco mais antigo, então é normal ocorrerem trincas nessa carroceria aí, né? Tanto nas torres dos amortecedores, quanto na parede corta-fogo e também no túnel central ali abaixo da alavanca do freio de mão. Acabamento também é fraco, isso aí, bem comum de carros de entrada, ainda mais se tratando de um Volkswagen. Não dá para esperar ali uma qualidade muito boa dos materiais. Além disso, porta-malas e espaço interno são de carros compactos, então quem vai no banco de trás ali não vai ter muito conforto a bordo. Porta-malas também são as compras do mês ali ou bagagens de 2, 3 pessoas no máximo. E um carro que, curiosamente, tem um alto índice de roubo. Ele tinha muitas peças intercambiáveis, tanto com a geração 2, né, o famoso bolinha, quanto com a geração 4, né, o famoso Gol G4. Como as peças de um dão no outro, então, geralmente esses carros também ficam um pouco mais visados. Mas ainda assim não deixa de ser um carro bem valorizado hoje em dia. Mas passando aqui para o segundo da lista, na mesma pegada aqui, vamos de Fiat Uno Mille 1.0, 8 válvulas, flex, câmbio manual, 4 portas, ano 2005. Olha só, um pouquinho mais novo, por R$ 14.736. Aqui equipado com o conhecidíssimo motor Fire, de comando simples no cabeçote, acionado por correia dentada. Motor excelente, confiável, resistente. Aqui ele já é flex, né? Então potência de 65 cavalos na gasolina, 66 no etanol. Torque de 9.1 kg na gasolina e 9.2 no etanol. Mais leve que o Gol, 830 kg. Então a relação de peso-potência ficou bem melhor, 12.6 kg por cavalo. Aqui temos um carro bem mais ágil.
Câmbio manual de 5 marchas, C513, engates mais imprecisos, mas com o tempo você se acostuma. Porta-malas ligeiramente maior, 290 litros de capacidade, então também da mesma forma que o Gol, ali é compras do mês e bagagens de 2, 3 pessoas e é só. Medidas de pneus 145, 80, 13, não são muito comuns hoje em dia. Esses pneus aí, talvez você encontre com preços um pouco mais elevados, então vale a pena tentar procurar alguma medida que seja equivalente. E o consumo na cidade fica em 7 km por litro com etanol e 8,7 com gasolina. Na estrada, 8,7 com etanol e 11,2 com gasolina. Aqui vale fazer uma ressalva porque esses dados de ficha técnica para o Uno Mille estão subestimando muito o consumo desse carro. Na época, os testes foram feitos em condições controladas, é claro, mas mesmo assim é um carro que na prática você consegue médias bem superiores a essas aí mencionadas com certeza. É um carro que você vai fazer fácil com ele na estrada, 15 km por litro com gasolina, se você, é claro, tiver com o carro mecânica revisadinha, andar de forma mais tranquila. Então, não deixa de ser um carro bem econômico também. E a lista de equipamentos, né? Tinha disponível os opcionais de direção hidráulica, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme e, em raras unidades, com ar-condicionado. E o sistema de som vinha como opcional aqui um CD player já instalado na concessionária. Então, quais são os pontos positivos de pegar um carro desse? Também a sua robustez, confiabilidade mecânica. Aqui é um motor bem resistente que não quebra com facilidade. Você cuidando aqui do básico, troca de óleo, filtros no tempo correto, correia dentada com tensores também ali, correia Poli-V, né, de acessórios. Fazendo esse básico aí, você muito provavelmente não vai ter maiores problemas, maiores sustos. É um carro bem resistente, de suspensão também, suspensão traseira principalmente. Ela é do tipo braço oscilante, ela é projetada justamente para ter uma maior resistência à carga. Então é um carro muito bom também para o trabalho, para o dia a dia, levar mais peso ali no porta-malas se precisar. Consumo de combustível na prática muito bom, com certeza. É um carro também de dimensões externas mais compactos, então ótimo para o trânsito urbano, fácil de encontrar vagas para estacionar. Porta-malas, né, capacidade também na média. Carro de boa visibilidade externa, ótima área envidraçada, então bom aí nas manobras. E também de excelente revenda, muito boa procura no mercado. É um carro que você não garra com ele na hora de vender. Porém, como pontos negativos, tem vários relatos aí de corrosão ali onde vai gravado o número do chassi desse carro, na parte interna, né? Fica no assoalho ali, onde vai o pé do passageiro do banco dianteiro. Tá olhando um carro desse para comprar, levante ali a beiradinha do carpete, veja se aquela numeração não está deteriorada, não está ilegível, porque pode te dar problemas quando você for transferir para o seu nome. Além disso, se ele vier com alarme de fábrica, ele também veio já de fábrica com aquela chave vermelha, né, famosa, né, chave code da Fiat, que na época era a única que você conseguia utilizar para fazer uma cópia se precisasse. Então, vai comprar um carro desse, exija essa chave. Além disso, acabamento, espaço interno, também aqui é de carro bem compacto, espaço interno bem reduzido, acabamento falta ali até um pouco de revestimento nas portas, principalmente tem um pouco de lata aparecendo, pode incomodar um pouco, mas dessa forma foi a redução de custos que a Fiat conseguiu fazer para tentar também trazer esse carro no preço mais acessível. E hoje em dia você consegue pegar um carro desse aí 2 anos mais novo que um Gol pelo mesmo preço. Então essa seria uma vantagem, entre aspas, né? Você abre mão de um pouco mais de conforto ao rodar, de acabamento, para ter o carro um pouco mais novo. Além disso, suspensão traseira costuma rangir com facilidade, né? E abre cambagem, uma suspensão mais rígida, que você tem que ficar mais de olho nela ali, questão de desgaste de buchas ali principalmente, não deixa de ser uma suspensão independente. Então, se você não ficar ligado também, pode ocorrer desgaste irregular nos pneus e você perder um par de pneus aí de bobeira. E esse carro conta com freios a disco dianteiro do tipo sólidos, que eu não gosto muito desse tipo de solução, não é um sistema que dissipa calor com tanta eficiência, então em algumas situações aí de maior exigência, esse sistema de freios pode perder um pouco de eficiência, algo para ficar ligado. Mas passando aqui para o terceiro da lista, agora na linha Chevrolet, vamos de Celta 1.0 8 válvulas a gasolina, câmbio manual, 3 portas, ano 2001 por R$ 13.247. Motor GM Família 1 bem conhecido aí também, igualmente resistente, confiável, de peças baratas, comando simples no cabeçote acionado por correia dentada, potência aqui é de 60 cavalos e torque de 8.3 kgfm. Porém o Celta ele é tão leve quanto o Uno, que praticamente 834 kg, então
relação de peso-potência ficou em 3,9 kg por cavalo. Não ficou tão ruim quanto o Gol, mas tem um desempenho inferior ao Uno, infelizmente. Mas ele tenta compensar isso um pouco com o câmbio manual de 5 marchas F15.5CR de relações mais encurtadas. Então é um carro que ainda consegue ser bem ágil, principalmente no trânsito urbano. Mas o porta-malas é bem pequeno, 260 litros, menor que vimos aqui até o momento. Medidas de pneus as mesmas do Uno, 145/80/13, fique ligado. Consumo na cidade, 9,1 km por litro, na estrada 14, carro de fato bem econômico. E como opcionais, dá para você encontrar um carro desse hoje aí com até vidro elétrico nas portas dianteiras, né? Esse carro só tem 2 portas, além de travas elétricas, alarme e ar-condicionado. E os pontos positivos de pegar um veículo desse são a sua robustez, confiabilidade mecânica, peças baratas, fáceis de encontrar, peças com boa oferta aí no mercado, então sem maiores problemas, tudo muito simples, muito tranquilo de resolver nesse carro. Consumo de combustível excelente e também um carro igualmente compacto aos demais que falei aqui até o momento, então ótimo para o trânsito urbano, ótimo para encontrar vagas para estacionar. Porém, aqui também ele conta com freios a disco nas rodas dianteiras do tipo sólido. Falta equipamentos aqui essenciais, né? Por exemplo, não tem a direção hidráulica nem mesmo como opcional, então ponto negativo. Viria um pouco depois, mas aí passaria da linha de corte nossa aí dos R$15.000. Quadro de instrumentos bem simples, mas também os outros da lista compartilham desse ponto negativo, além de acabamento e espaço interno também bem reduzidos. Aqui o Celta ainda tem um agravante por ser só 2 portas, então além de ter pouquíssimo espaço no banco traseiro, o acesso é muito ruim, né? Você ter que reclinar o banco da frente, dependendo da altura da pessoa, fica complicado de acessar o banco traseiro. Porta-malas, o menor que vimos aqui até o momento, e por ser justamente de 2 portas apenas, é que a sua revenda fica um pouco mais difícil. Hoje, a grande maioria das pessoas prefere um carro 4 portas, então pode ser que você demore um pouco mais para encontrar um comprador. E também aqui em 2001, foi antes da atualização desse motor aqui, em 2002 passou a ser o motor VHC, né, de mais potência e torque. Então aqui outro detalhe que pode desvalorizar um pouco essa versão específica do Celta. Mas para você que quer um pouco mais de porta-malas, vamos para o quarto da lista. Ainda na Chevrolet, Corsa Sedan Classic 1.0 8 válvulas, gasolina, câmbio manual, 4 portas, ano 2003, por R$14.261. Aqui já é equipado com motor GM Família 1 atualizado, né? Então já é o VHC, de comando simples no cabeçote, acionado por correia dentada da mesma forma, porém a potência aqui subiu para 70 cavalos e o torque para 8,8 kgfm. Ficou um pouco melhor, com certeza. Porém o Corsa é mais pesado, né? Sedã compacto, 920 kg, mas mesmo assim a relação de peso-potência ainda ficou em 13,1 kg por cavalo, então desempenho ligeiramente melhor que o Celta. Câmbio da mesma forma, manual de 5 marchas, engates até que não são dos piores, né? São engates até bem leves, mas não tão precisos quanto os da Volkswagen. Porém, seu grande ponto positivo aqui é o porta-malas, 390 litros de capacidade, então dá para levar bastante coisa aí, dá para levar bagagens de 3, 4 pessoas já nesse carro. Medidas de pneus 165/70/13, pouco mais difícil de encontrar e também quando encontra já tem preços aí quase de aro 15, então fique ligado. Mas o consumo é muito bom, 11 km por litro na cidade e 15 na estrada. Curiosamente, olha só, mesmo sendo um carro um pouco mais pesado que o Celta, maior, ele é mais econômico, justamente por esse motor VHC, né, um pouco mais eficiente, gera um pouco mais de torque, então consegue manter velocidade aí com um pouco mais de facilidade. E a lista de equipamentos da mesma forma que o Celta. Como opcionais, dava para vir um carro desse com vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme e ar-condicionado. Os pontos positivos do Corsa Sedan Classic são sua robustez, confiabilidade mecânica, peças igualmente fáceis de encontrar e baratas, assim como a linha Celta, consumo de combustível excelente, enorme porta-malas para sua categoria, espaço interno um pouco melhor que o Celta e o acabamento também um pouco melhor, então para você que está entre um e o outro, nesse quesito o Corsa se sai melhor, suspensão de calibragem mais macia, então um carro mais confortável a rodar e com uma revenda melhor. Aqui já temos um carro 4 portas com motor atualizado, maior porta-malas, um pouco mais de espaço interno pelo mesmo preço de um Celta. E o ano de fabricação, 2 anos mais novo, olha que curioso. Então é dessa forma. Porém, ele tem seus pontos negativos. Motor VHC, né? Esses motores atualizados são bons, são mais eficientes, porém tem mais relatos aí de bater pino.
que é bem comum você perceber isso com ele em marcha lenta, né? Dá para ouvir ali um ruído metálico característico, é algo para você observar quando estiver olhando um carro desse para comprar. Além disso, é um carro de baixa estabilidade ao fazer curvas, não abuse com esse carro aí nas curvas, ele rola bastante carroceria. Também tem vários relatos aí de falha no aterramento da bateria, geralmente ocasionada ali por falha no cabo mesmo, né? O cabo massa, cabo terra que vai parafusado ali na carroceria mesmo, algo que dá para resolver com facilidade, é claro. E também essa bateria ela fica num local meio vulnerável. Ela fica embaixo daquele acabamento plástico ali, né, do limpador de para-brisas, né, a famosa churrasqueira, que pode ser acessada aí, né, e quebrada, e esse carro pode ser roubado com mais facilidade, né, dá para desligar o alarme com um pouco mais de facilidade, infelizmente, é uma falha de projeto aí. E também utiliza freios a disco sólido na dianteira. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele foi bem cuidado, se já foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes para você não errar na próxima compra. Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens do que você precisa avaliar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. Mas para você que quer um carro um pouquinho mais requintado, vamos para o Ford Escort GL 1.6 8 válvulas gasolina câmbio manual 4 portas ano 2002, um carro até um pouco esquecido aí pelo mercado, mas que pode ser uma boa opção de compra, porque o preço dele que está bem interessante, olha só, R$ 10.230. E aqui ele já é equipado com motor Zetec Rocan, de comando simples no cabeçote e acionado por corrente de distribuição. Então a manutenção a menos para você se preocupar aqui. Muita gente às vezes lembra do Escort só com aqueles motores, né, carburados, né, aqueles CHT ou um pouco mais novos aí também com injeção de um bico apenas, mas aqui não, aqui já é um motor de injeção 4 bicos multiponto mais moderno e um motor que ficaria por vários anos aí no mercado posteriormente, então com boa oferta de peças também, com certeza em parte mecânica. A potência fica em 95 cavalos e o torque em 14,2 kgfm. Aqui já temos um desempenho bem melhor. Mesmo esse carro pesando 1.100 kg, a relação de peso-potência ficou em 11,6 kg por cavalo. A melhor relação aqui até o momento. Câmbio manual de 5 marchas, bons engates, alavanca um pouquinho mais alta, como vários Fords aí de época. Então, bem ergonômico até, eu diria. Porta-malas tem ótimos 380 litros de capacidade, aqui é uma carroceria no estilo notchback, que tem 5 portas, né? São as 4 laterais, mais a tampa do porta-malas que abre junto com o vidro traseiro. É uma solução interessante que tinha na época aí para ter um bom porta-malas e mesmo na carroceria de um carro compacto. Medidas de pneus, 185/6514, aqui temos medidas mais comuns, então tudo certo. E o consumo, na cidade ele faz 7,8 km por litro, mas na estrada faz incríveis 16,2. Esses motores linha Zetec de fato são bem econômicos e o Escort tem uma boa relação de peso-potência, então fácil de manter velocidade com esse carro. E a lista de equipamentos de série nessa versão GL contava com direção hidráulica com ajuste de profundidade apenas e ar-condicionado. E ainda tinha os opcionais de vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme e rodas de liga leve. Então, bem interessante a lista de equipamentos desse carro com certeza. E ainda vinha de série equipado com um CD player original de fábrica. Então, quais são os pontos positivos de pegar um carro desse? É o seu motor bem resistente, confiável. Única coisa para você ficar ligado aqui é com relação ao arrefecimento. Isso aí é crônico em todos os motores Zetec, até os mais novos. Pegou um carro desse, já dá uma geral nesse sistema, né? Faça a troca do líquido de arrefecimento, coloque uma válvula termostática de boa qualidade. Se possível, né, já está aproveitando ali a mão de obra, troque a bomba d'água, coloque uma nova. E você não vai ter maiores problemas aí com esse carro por um bom tempo. É um motor bem resistente mecanicamente falando, que é sincronizado por corrente, então uma manutenção a menos para você se preocupar, não vai precisar ficar trocando ali correia dentada a cada 30 mil quilômetros ou 2 anos, né? Como a maioria dos outros concorrentes que vimos aí até o momento. Carro de excelente consumo de combustível, acabamento com materiais um pouco mais caprichados ali,
comparado com Uno, Gol, Celta, Corsa, com certeza. Ótimo porta-malas, ao mesmo tempo em que ainda é um carro compacto, né, de dimensões externas menores, então também ótimo para o trânsito urbano, e de suspensão mais calibrada, voltada para o conforto ao rodar. Então, um carro muito bom em várias situações. Porém, tem alguns detalhes aqui para você ficar ligado. Essa geração aqui do Escort vinha importado da Argentina, então já dá para saber que algumas peças de acabamento, principalmente, vão ser um pouco mais difíceis de serem encontradas, né? Tudo que foi exclusivo aqui desse carro vai dar um pouquinho mais de trabalho e quando você encontrar vai ser um pouco mais caro, infelizmente. Por ele ter uma calibragem de suspensão mais voltada para o conforto, ele perde um pouco em estabilidade, então não é dos mais confiáveis em fazer curvas aí em alta velocidade, mas esses carros um pouco mais antigos também não dá para ficar abusando de uma forma geral, né? E é um carro hoje mais desvalorizado, como vimos aí em números na questão do preço, né? Dá para você pegar um desse aí 2002, né? O último ano de fabricação dele, bem mais barato do que os outros veículos que vimos aqui até agora nesse vídeo, né? Então nessa linha de corte aí, dá para pegar um carro desse e ainda sobrar uma boa grana para você fazer uma revisão nele, com certeza. Porém, né? Sabendo disso, tenha em mente que vai ser um carro mais difícil de revendê-lo também futuramente. Mas voltando aqui para a linha dos compactos, passando para o sexto da lista, ainda falando de Ford, temos o Ka 1.0 8 válvulas flex câmbio manual, 2 portas, ano 2008. Aqui já é a segunda geração do Ka, por R$ 15.712. Aqui extrapolamos um pouquinho a nossa linha de corte. Você pode até falar, mas dá para pegar um Ka de primeira geração abaixo desses 15 mil. Dá. Mas eu digo que vale a pena você talvez juntar um pouquinho mais de grana e partir para esse de segunda geração que, mesmo sendo um pouco mais caro, vale muito a pena em vários quesitos que eu vou falar ao decorrer aqui da descrição desse carro. Primeiro, equipado aqui já com motor Zetec Rocan, da mesma forma lá que o Escort, então comando simples no cabeçote acionado por corrente, porém aqui ele já é flex e é 1.0, né? Lá no Escort era 1.6. Então a potência aqui no carro fica em 69 cavalos na gasolina, 73 no etanol. E o torque em 8.9 kg na gasolina e 9.3 no etanol. Porém, o Ka é mais leve, né? 905 kg, então a relação de peso-potência ficou em 12,5 kg por cavalo. Aqui está adequado para a categoria. Câmbio de 5 marchas, IB5, bons engates, não tem muito o que reclamar nessa parte, então muito bom. Porta-malas, 263 litros de capacidade, bem pequeno, mas ainda assim maior do que o do Ka de primeira geração. Medidas de pneus 165 7013, então também um pouco mais caros e difíceis de encontrar hoje em dia. Porém, o consumo é muito bom, 7,4 no etanol na cidade e 9,6 na gasolina. Na estrada, 10,6 no etanol e 3,8 na gasolina. Dá para fazer mais ainda na prática, com certeza. Lista de equipamentos como opcionais: direção hidráulica, vidro elétrico nas 2 portas, travas elétricas, alarme e ar-condicionado. E o CD Player também vinha como opcional. Então, quais são os pontos positivos de pegar um carro desse? Aqui ele já tem um motor Zetec mais resistente, mais robusto, né, comparado com os motores que vinham lá no Ka de primeira geração, né, os mais antigos vinha com aqueles motores Endura. Então aqui, da mesma forma que lá no Fiesta, cuidado apenas com o arrefecimento. De resto, o motor bem resistente, que dispensa a troca periódica de correia dentada, de ótimo consumo de combustível. É um carro de maior espaço interno comparado com o Ka de primeira geração. E lá no Ka de primeira geração só podia levar 4 pessoas. É um carro homologado para apenas 4 passageiros. Aqui no de segunda geração já dá para levar 5 passageiros. Então, só por isso já é uma grande vantagem, com certeza. E é um carro de melhor dirigibilidade, é um carro bem acertado, dinamicamente falando, suspensão de comportamento mais neutro, então passa um pouco mais de segurança ao fazer curvas, claro, salva as devidas proporções e continua sendo um carro de dimensões externas ainda bem compactas, então ótimo para o trânsito urbano. Porém, os pontos negativos de pegar um carro desses são o seu porta-malas pequeno, cinto de segurança traseiro, ele é curto nessa segunda geração do Ka também, né? Assim como lá na primeira geração. Então não dá para levar uma cadeirinha de criança ali no banco traseiro. Dependendo do adulto que for no banco de trás ali também, costuma não conseguir colocar o cinto, é algo para ficar ligado. Acabamento também é um pouco mais fraco, plástico duro para todo lado, como vários de seus concorrentes aí de época. Também utiliza freio a disco sólido nas rodas dianteiras
E é um carro um pouco mais desvalorizado hoje em dia, também pelo fator Ford, né, que desativou suas linhas de montagem no Brasil. Então o consumidor já fica com um pouco mais de receio de comprar um carro desse e não conseguir peças para ele futuramente, não conseguir revender com facilidade. Então a consequência disso é um carro mais desvalorizado. Olha só, dá para pegar um Ka 2008 pelo preço de um Uno 2005, um Gol 2003. Então é um carro que não envelheceu tão bem, com certeza. Mas para você que quer um carro mais espaçoso, um carro maior, com motor maior, dá para pegar também nessa faixa de preço e ainda ser bem econômico. Passando aqui para o sétimo da lista, vamos de Volkswagen Santana 1.8 MI, a gasolina, câmbio manual, 4 portas, ano 1999. Aqui já é a geração 3 do Santana. Tabela FIPE, olha só, R$ 13.362, ainda sobra uma grana aí. Motor AP 1800, bem resistente, confiável, de comando simples no cabeçote, acionado por correia dentada, potência de 100 cavalos e torque de 15,5 kgfm. Sedã médio, leve, de 1.095 kg, então a relação de peso-potência ficou em 10,9 kg por cavalo. Aqui temos o melhor desempenho já até o momento, desbancou o Escort. E também temos um ótimo câmbio manual de 5 marchas com excelentes engates, bem semelhantes ao do Gol, então muito bom nesse quesito. E um porta-malas enorme, de 413 litros de capacidade, eu digo para a época, né? Porta-malas considerado bem grande, dá para levar muita coisa aí com certeza. E as medidas de pneus, 185/6514, mesmas lá do Escort, um pouco mais fáceis de encontrar. Consumo na cidade, 10,7 km por litro, na estrada 15,6, muito econômico esse Santana 1.8 aí, com certeza. Você andando de forma tranquila, você vai se surpreender com as médias de consumo dele, pode ter certeza. E a lista de equipamentos vem de série apenas com direção hidráulica, cinto de 3 pontos para quem vai nas laterais e apoio de cabeça também para quem vai nas laterais do banco traseiro. E os opcionais disponíveis aqui são a coluna de direção ajustável em altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, faróis e lanternas de neblina, painel com contagiros e o sistema de som, que se equipado vinha com um toca-fitas, né? Pontos positivos: robustez, confiabilidade mecânica, motor que não quebra com facilidade. Você cuidando aí do básico, vai ter carro para muitos e muitos anos e milhares de quilômetros sem maiores problemas. Com peças baratas, fáceis de encontrar, falando aí de peças mecânicas, né? Tudo muito simples. Consumo de combustível excelente, se tratando aqui de um sedã médio 1.8. Espaço e acabamento interno excelentes, materiais melhores ali, né? Painel em material mais macio ao toque, bancos em veludo, forros de porta da mesma forma. Então, excelente, com certeza. Carro de ótimo conforto ao rodar, suspensão mais macia e com bom porta-malas. Porém, como pontos negativos, é um carro de plataforma mais antiga, não é muito seguro em caso de colisão, como vários outros aqui dessa lista também, né? Mas também aqui no Santana tem o agravante dos mesmos problemas lá da linha Gol, né? Surgem trincas na parede corta-fogo, nas torres dos amortecedores e no túnel central com um pouco mais de frequência, um pouco mais de facilidade. Também é bem comum de infiltrar água no porta-malas do Santana. Forro de teto e forro de porta costuma descolar, ainda mais se é um carro que fica muito no sol. Existe dificuldade de encontrar algumas peças de acabamento para esse carro, que já saiu de linha há um bom tempo. Então, tudo um pouco mais difícil, um pouco mais caro também de adquirir, infelizmente, né, com relação à parte estética. E também não é um carro muito estável ao fazer curvas, né? Claro que ele passa mais segurança do que qualquer um desses carros compactos que vimos até o momento. Porém, comparado com os seus concorrentes de época, né? Tinha o Vectra, o Astra Sedan, o Marea e vários outros aí, o Santana fica um pouco devendo em estabilidade. Mas tirando esses detalhes, o Santana pode ser aqui uma das melhores relações de custo-benefício, porque é um carro de porte maior, um carro ainda bem econômico, com bom desempenho e ainda com certa facilidade de revenda para sua categoria. Então, com certeza uma boa opção de compra. Mas, voltando aqui nos compactos, passando para o oitavo da lista, vamos de Renault Clio Expression 1.0, 16 válvulas a gasolina, câmbio manual, 4 portas, ano 2005, por R$ 14.441. Aqui
equipado com o conhecidíssimo motor D4D de comando simples no cabeçote acionado por correia dentada. Mesmo tendo um comando de válvulas apenas, esse é um cabeçote multiválvulas, ou seja, 4 por cilindro. E a potência fica em 76 cavalos e o torque em 9,7 kgfm. Hatch compacto de 880 kg, então a relação de peso-potência fica em 11,6 kg por cavalo. Aqui, equipado com um câmbio manual de 5 marchas, JB1, engates pesados, não tão precisos, então algo que eu considero negativo nesse carro. Porta-malas também, ponto bem negativo, capacidade apenas de 255 litros. Medidas de pneus 175/6514, aqui já fica um pouco melhor para você encontrar, com preços um pouco mais condizentes. Consumo na cidade 11,5 km por litro, na estrada 14,7. Carro também igualmente econômico aos demais aí até o momento. E a lista de equipamentos, como opcionais, você encontra um carro desse hoje aí com direção hidráulica, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme e ar-condicionado. Então, quais são as vantagens de pegar um carro desse? É o seu motor bem resistente, confiável, esses motores D4D, né? Os mais antigos davam um pouco mais de problema, mas foram sendo atualizados, corrigidos várias falhas, passou por alguns recalls. Os mais novos aí têm uma durabilidade maior, com boa oferta de peças ainda no mercado, um motor que ficou por anos aí na linha Renault, com bom consumo de combustível e bons números de desempenho para o peso desse carro. Então, um carro bem ágil, principalmente no trânsito urbano, e compacto, bom para encontrar vagas para estacionar com ele, com certeza. Porém, os pontos negativos aqui são: acabamento interno faz mais ruído, infelizmente. Espaço interno também é mais limitado. Porta-malas é pequeno. Vidros das portas dianteiras costumam fazer barulho e vibram. Pode incomodar bastante, principalmente se ele ficar ali numa meia altura, né? Nem totalmente aberto ou fechado. Então, algo para ficar ligado, fazer um test drive nesse carro antes. Tem vários relatos também de falha no coxim do motor, né? Suporte de motor. Então, pode passar vibração para o interior do veículo, você consegue identificar isso aí facilmente pelo volante, né? Ali em marcha lenta. E por essas e outras razões é um carro hoje mais difícil de revender e, consequentemente, fica mais desvalorizado frente aos seus concorrentes. Mas para você que fica até o final dos nossos vídeos, sabe que eu sempre trago uma sugestão a mais de carro, né? Um bônus. Então vamos para o nono da lista, pegada aqui de sedã médio agora. Honda Civic LX 1.6, 16 válvulas a gasolina, câmbio manual, ano 1998. Aqui já é o Civic fabricado no Brasil, né? Modelo nacional. Tabela FIPE 14.952. Equipado aí com motor D16Y7. Comando de válvula simples no cabeçote acionado por correia dentada, porém aqui ainda não contava com variador de fase, né, do tipo VTEC, então um motor de desempenho um pouco mais reduzido. 106 cavalos e torque de 14,2 kgfm, mas também um sedã médio leve de 1.092 kg. Então a relação de peso-potência fica em 10,3 kg por cavalo. Aqui melhora um pouquinho ainda que o Santana. E câmbio manual de 5 marchas com engates bem leves, justos, precisos. Aqui um dos melhores câmbios manuais fabricados até essa época aí, aproximadamente. Porta-malas, infelizmente, é pequeno, 337 litros de capacidade. E as medidas de pneus são as 185/6514, bem comuns. Consumo na cidade, 10 km por litro, na estrada 14,5. Então, de fato, um carro bem econômico para os seus padrões e para a sua época de fabricação. E como equipamentos de série, né, nessa versão LX, né, que era uma das de entrada, já contava de série com direção hidráulica, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, ar-condicionado, duplo airbag frontal e ABS e ainda os opcionais de rodas de liga leve e controlador de velocidade. E o sistema de som vinha de série já com toca-fitas. Então aqui dessa lista é o que tem a melhor lista de equipamentos com certeza. Já conta com vários desses itens já de série. Então todos que você encontrar aí anunciados vão ter pelo menos grande parte desses itens que pode favorecer muito a relação do custo-benefício para você. Então, quais são os pontos positivos de um carro desse? É a sua robustez mecânica, motor excelente, bem dimensionado, que não quebra com facilidade, feito realmente para durar, para rodar milhares de quilômetros sem dar maiores problemas, você cuidando apenas do básico ali, muito difícil ter problemas. É claro que você tem que pegar um carro também que tenha tido um bom histórico de manutenção, tenha sido bem cuidado,
para você continuar com uma mecânica bem confiável nas mãos. Além disso, o motor de ótimo desempenho aliado a um excelente consumo de combustível, carro de ótimo espaço e acabamento internos para sua época e comparado com seus concorrentes dava show com certeza, boa lista de equipamentos, excelente estabilidade ao fazer curvas, conta com suspensão independente nas 4 rodas, do tipo duplo A, tanto na dianteira quanto na traseira, então exemplar nesse quesito. E posição de guiar mais esportiva, então é um carro de fato voltado para uma tocada mais esportiva, para quem gosta pode ser excelente, porém ele tem seus pontos negativos, Porta-malas pequeno, é um carro baixo em relação ao solo, por ter esse centro de gravidade mais baixo, ele acaba raspando com um pouco mais de facilidade nas lombadas e nas entradas e saídas de rampas de garagens, e também por ter uma suspensão mais rígida, voltada para o desempenho, para a estabilidade, ele perde em conforto ao rodar, é um carro de batida de suspensão mais seca, então mais desconfortável. Suspensão traseira, por ser independente, exige alinhamento periódico preventivo e tem vários relatos históricos nessa suspensão aí de abrir cambagem. Se isso acontecer, pode causar um desgaste irregular nos pneus. Então, tá olhando um carro desse para comprar, observe ali como que estão as buchas traseiras, se não estão com folga, porque se isso acontecer já é um indício forte que esse carro vai precisar passar por uma manutenção um pouco mais pesada. Além disso, motor dessa linha Honda, que trabalha com tuchos mecânicos, exige ajuste periódico preventivo de folga de válvulas. É um carro econômico desde que você faça essa manutenção preventiva periódica. E assim como o Santana, aqui também o Honda Civic já está passando por escassez de algumas peças de acabamento, tudo um pouco mais difícil de encontrar. Geração que já saiu de linha há muito tempo, então quando você encontra as peças são um pouco mais caras, infelizmente. Mas um carro igualmente de ótimo custo-benefício, com certeza. Mas me diga você, frente a toda essa análise e todas essas sugestões, qual desses você levaria para sua garagem? Ficou faltando algum outro carro interessante, econômico, na faixa dos 15 mil? Deixe nos comentários, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua sugestão. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final uma playlist que eu vou deixar com vários vídeos nesse formato. Para você que quer pegar um carro aí na faixa dos 20, 25, 30 mil, lá já tem vídeo. Ou para você que quer pegar um carro ainda um pouco mais barato, na faixa dos 10, 12, 13 mil, lá também já tem o melhor vídeo para te ajudar a escolher o melhor veículo para sua garagem. Então vai lá, dá uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.